Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Moraes, eu sou policial legislativo na Câmara dos Deputados e coach pelo Estratégia Concursos. Hoje eu estou gravando esse vídeo para contar para vocês como eu fui reprovado no teste psicotécnico da Polícia Federal. Em 2012, eu fiz o concurso para agente da Polícia Federal. Passei na prova objetiva, na discursiva, no teste físico, no exame médico e, infelizmente, na avaliação psicológica eu fui reprovado. Tá? Muitos alunos me mandam mensagens perguntando por que eu fui reprovado, se eu entrei com recurso, se eu entrei na justiça ali com liminar, mandado de segurança. E aí por isso eu resolvi gravar esse vídeo com dois objetivos. Primeiro, esclarecer para vocês o motivo da minha reprovação e segundo, tranquilizar aqueles alunos e candidatos de concursos da área policial que vão precisar passar por esse tipo de exame, tá? Avaliação psicológica, tá ok? Primeiro, eu quero comentar com vocês que eu era militar da aeronáutica e eu já tinha sido aprovado em testes psicotécnicos, tanto para entrar na aeronáutica, também durante a minha carreira, uma vez eu fiz um exame psicotécnico para me tornar tripulante de helicópteros. Então eu já tinha sido feito esse tipo de exame, mesmo assim eu fui reprovado na avaliação psicológica para o concurso da Polícia Federal. Por que eu estou comentando isso com vocês? É só para vocês entenderem que aquilo não era uma novidade para mim, eu já tinha uma certa experiência, eu tirava serviço armado, eu participava de instruções de tiro na aeronáutica, mas mesmo assim eu fui reprovado lá no exame da Polícia Federal, tá? É importante vocês entenderem que um exame para um concurso da Polícia Federal, ele é mais completo. Para vocês terem uma noção, no concurso da Polícia Federal é um dia inteiro de exames. Tem uma bateria de exames pela manhã, exames psicológicos, aí um intervalo para almoço e na parte da tarde tem mais uma outra bateria com outros exames. E aí eu participei desse processo, fiz ali a minha avaliação, porém eu fui reprovado. E aí como eu me preparei, primeiro eu vou comentar para vocês como eu me preparei para o psicotécnico, porque assim como as outras etapas dos concursos, de um concurso da área policial, você precisa também se preparar para o psicotécnico, tá? Assim como você se prepara para a prova objetiva, discursiva, você treina para o TAF, para o teste físico, você também precisa se preparar para o exame psicotécnico. E eu fiz isso na época que eu estava participando ali do concurso da Polícia Federal. Eu peguei um manual na internet, se você fizer uma pesquisa pelo Google, você vai encontrar, chama Manual do Psicológico, do Psicotécnico, não lembro exatamente. E aí eu peguei esse manual, procurei dar uma estudada ali, dar uma olhada, até porque eu não queria chegar lá na prova e ser pego de surpresa. Então eu peguei esse manual, dei uma estudada ali nas vésperas ali do exame. Só que aí o que aconteceu, né? Talvez até um erro meu. Eu procurei estudar aquele manual, mas eu também não fiquei muito preso nele não, o que eu pensei na época? Minha preocupação era eu estudar todo aquele manual, chegar lá na hora do exame da banca, lá do exame psicotécnico, e aparecer algum exame diferente do que eu tinha estudado, e eu poderia ficar nervoso, e isso poderia me atrapalhar. Então, por isso que eu comentei, talvez um erro da minha parte de não ter me preparado melhor ali pro teste psicotécnico, mas tudo bem, tá? Eu vou contar para vocês o que realmente fez com que eu reprovasse nesse teste, tá ok? Depois de eu ter feito ali então o teste psicotécnico, aguardei o resultado, e quando saiu o resultado, eu vi que eu tinha sido reprovado. Até então, eu não sabia, né, o porquê, só sabia que eu tinha sido reprovado. Quando acontece essa situação, o que a banca faz? Ela agenda uma data e um local com o candidato para que o candidato compareça lá na presença de uma psicóloga, ali, de alguém contratado pela banca examinadora, para explicar o resultado do exame, o porquê, né, da reprovação. Nessa ocasião, o que eu fiz? Eu contratei um psicólogo para que ele me acompanhasse
nessa entrevista ali, nessa avaliação ali com a banca, para que ele então me ajudasse a entender o motivo da reprovação e também para que eu pudesse ter base ali para eu elaborar um recurso administrativo. Então é o que a banca faz, ela convoca o candidato que foi reprovado lá no exame psicotécnico para comparecer a uma entrevista na qual uma psicóloga vai apresentar os motivos ali da reprovação, um relatório com os motivos. E foi o que eu fiz. Não sei se é obrigatório levar um psicólogo junto, mas eu preferi contratar alguém para ir junto comigo para que me ajudasse a entender melhor ali e poder depois elaborar um recurso. Fui lá, a psicóloga apresentou o relatório para mim, mostrou ali o porquê eu tinha reprovado. E aí o que aconteceu? De todos os exames ali que a banca fez, todos os testes, eu fui reprovado em 3 desses testes. 2 deles eram um teste de atenção concentrada, tá? Eu trouxe até uma foto aqui para mostrar para vocês, ó. É esse teste aqui. Tem esse gabarito aqui assim, você precisa achar esses símbolos iguais aos que ele colocou ali em cima e ir marcando aqueles que são iguais, e tem um tempo para você fazer isso, tá? Qual foi o meu vacilo aqui nesse teste especificamente? O teste, ele é um teste de atenção, como o próprio nome diz, um teste de atenção concentrada. No dia do exame, a minha estratégia foi, peraí, se é um teste de atenção, eu vou fazer devagar para que eu não erre muito. Porém, eu fiz muito devagar, eu já sou um pouco lento, ainda fiz mais devagar ainda. Com isso, eu não atingi a pontuação mínima. Eu não tive erros, mas também não tive a pontuação mínima lá que eles precisam, que você precisa para ser aprovado dentro daquele protocolo que a banca examinadora está utilizando. Então, é por isso que eu considero um vacilo. Se eu tivesse feito um pouco mais rápido esse exame, por mais que eu tivesse erros, eu teria atingido uma pontuação lá mínima e teria sido aprovado. Então, lembrando, foram 2 desses que eu não consegui a pontuação mínima. E o terceiro, que eu também fui reprovado, foi um teste de memória, tá? Eu trouxe aqui a foto para vocês verem, ó. É um daqueles testes que você tem o rosto de várias pessoas e aí você tem um tempo para memorizar esses rostos e depois você precisa identificar quais eram aqueles rostos. E aí a banca faz o quê? Eles mudam ali a foto, aparece um senhor com chapéu, na outra foto ele aparece sem, aparece um homem com barba, sem barba, uma pessoa com a mão no rosto, sem a mão no rosto, e assim eles vão variando, as mulheres da foto, o cabelo muda. Esse exame, eu me considero uma pessoa que tem uma memória boa para estudo, mas para esse exame realmente eu não consegui ter um bom desempenho, não foi assim algo que eu conseguia fazer. Eu até tentei associar as fotos ali, aqueles rostos, aquelas pessoas, com pessoas que eu conhecia, para me ajudar ali a ter um bom desempenho. Só que também não consegui. Então vamos lá, você deve estar pensando assim, nossa, a banca ela é muito rigorosa, né? A banca é cruel, ela faz de tudo ali para eliminar o candidato, ou então é um teste muito subjetivo. Só que na verdade não, tá? A banca, depois disso eu fui entender até com a entrevista lá da psicóloga, que desses 3 testes que eu reprovei, se eu tivesse sido aprovado em pelo menos um desses, eu teria sido aprovado na avaliação psicológica da banca. Então, isso eu falo para tranquilizar vocês, tá? Não precisa você ser aprovado em todos os exames que a banca vai te apresentar lá no dia. Alguns grupos, se você dentro daquele grupo tiver aprovação em pelo menos um, você já consegue ser apto ali estar apto na avaliação psicológica. Então, como eu falei, desses 3, se eu tivesse sido aprovado em pelo menos um, eu teria sido aprovado, ok? Então vamos lá, eu expliquei para vocês o motivo aí da minha reprovação. Aí surge uma pergunta: Yuri, mas você não entrou com recurso administrativo, com liminar? E aí eu vou explicar para vocês isso agora. Eu entrei sim com recurso, né? Eu comentei com vocês que eu levei um psicólogo para me acompanhar lá na entrevista com a psicóloga da banca examinadora. E aí esse psicólogo, inclusive ele tem doutorado, ele me ajudou lá a elaborar um recurso.
ele, no recurso que ele elaborou, ele questionou lá o processo utilizado pela banca, questionou a subjetividade ali desse exame, enfim. Ele usou argumentos acadêmicos ali para refutar, para questionar aquela avaliação. Porém, o recurso foi negado. Tá? Eu, inclusive, assim, na minha opinião, na minha visão, realmente a banca não estava sendo cruel comigo. Ela estipulou ali um parâmetro para selecionar os candidatos e eu não atingi uma pontuação mínima ali naqueles exames que eu precisava ter atingido. Então, infelizmente, o recurso foi negado e aí eu deixei isso para lá. Qual seria uma outra opção que eu teria nessa ocasião? Seria entrar na justiça, entrar com uma liminar, com mandado de segurança, e aí eu ficaria então subjúdice. Essa liminar faria com que eu pudesse fazer o curso de formação. Aí eu iria lá para o curso de formação, só que eu estaria subjúdice, estaria ali sobre essa questão da liminar. Alguns candidatos fazem isso. Eu não quis fazer. Por que eu não quis fazer? Porque é uma situação muito incerta. Eu escutei histórias, né, de pessoas que às vezes estão lá no curso de formação, estão lá assistindo a aula, ali, a instrução, e de repente aparece alguém lá na porta e fala: ó, fulano, Beltrano, junta suas coisas e vem embora, sua liminar caiu. Aí o caramba, assim, parece até Big Brother: ó, você foi eliminado, junta suas coisas aí e pode ir embora. Aí eu falei: não, eu não quero passar por essa situação não. Na época eu tinha acabado de me casar, então já pensou? Eu largo meu trabalho lá da aeronáutica, vou para a Polícia Federal para fazer um curso de formação ali com a liminar e de repente a liminar cai, eu sou mandado embora. E aí? Como é que eu chego para minha esposa? Que situação ia ficar, né? A gente, quando faz concurso público, a gente quer uma estabilidade. E aí eu não teria essa estabilidade com a liminar. Essa é a minha visão, a minha opinião. Eu imagino, tem pessoas que são reprovadas, entram com liminar e se formam lá depois, exercem um trabalho como policial federal, só que eu não quis correr esse risco, tá? Eu sei que existe sim uma forma de se questionar isso na justiça e o juiz tende também a aceitar, né, isso e fazer com que o candidato ele siga ali e até se forme no curso de formação. Mas na época eu precisava tomar uma decisão e a minha decisão foi não entrar na justiça. Eu preferi realmente me conformar ali com a minha reprovação, tá? Eu tomei essa decisão, fiquei em paz com essa decisão e tranquilo. Segui meus estudos, continuei, né, a minha preparação e depois eu fui, né, aprovado no concurso da Polícia Legislativa da Câmara. Para entrar na Polícia Legislativa da Câmara eu precisei também passar por um teste psicotécnico. Eu fui aprovado nesse teste psicotécnico, inclusive esse exame aqui, ó, aí eu também não dei mais bobeira, né? A gente vacila uma vez, já não faria de novo. Eu treinei bem para fazer mais rápido, para não fazer muito lento, e aí eu consegui ser aprovado na Polícia Legislativa. É o meu cargo hoje que eu exerço. Dentro da Polícia Legislativa eu já participei também 2 vezes de um exame psicotécnico referente ao porte de arma. Esse exame psicotécnico, inclusive, ele é atestado ali pela Polícia Federal. Então, para ter o porte de arma, eu precisei fazer. Isso eu estou comentando com vocês para vocês entenderem que, apesar de eu ter sido reprovado nesse exame psicotécnico, eu consegui depois ser aprovado em um exame semelhante para a área policial, tá? Então, o objetivo desse vídeo como eu falei, primeiro, esclarecer para vocês o motivo da minha reprovação. Segundo, tranquilizar você, candidato, você que pretende fazer concurso para a área policial, de que o teste psicotécnico em si ele não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue sim se preparar antecipadamente, você consegue chegar lá e ter um bom desempenho, entendeu? Inclusive eu quero me dirigir agora àquelas pessoas que eventualmente, assim como eu, tenham sido reprovadas em algum exame psicotécnico. De repente, psicotécnico ou até mesmo um teste físico, né? Acontece de alunos, candidatos serem reprovados nessas etapas. E aí qual é o meu recado para vocês? Não desanimem, entendeu? Continuem se dedicando, continuem se preparando, não desistam desse sonho de ser aprovado no concurso público para a área policial, porque você foi reprovado em algum exame, no teste psicotécnico ou no teste físico, tá? Saiba que o mais difícil você já conseguiu, que é passar na prova objetiva.
Essa sim é a primeira ali, grande peneira. Se você passou na prova objetiva, você teve ali, fez também, passou na discursiva, teve um bom resultado, os outros exames são apenas mais etapas ali do processo, tá? Então, não desanima, continue aí acreditando nesse sonho. Foi o que aconteceu comigo, tá? Eu sei que não é fácil a gente lidar com uma reprovação. Na época eu sofri um pouco também. É claro que a gente, né, não espera que isso vá acontecer. Na minha cabeça estava tudo certo, que eu ia para a Polícia Federal. Porém, não foi dessa forma. Até na época ali eu sofri um pouco de como se fosse um preconceito, né? As pessoas que trabalhavam comigo acho que começaram a achar, nossa, esse cara é meio doido, meio louco, reprovou no psicotécnico, né? Teve gente, enfim, meio que não falou, parou de falar comigo, tá? Assim, mas faz parte, tá? A gente precisa lidar com isso, tá? Não se abater com essas aparentes derrotas, porque você vai sim, em algum momento, conquistar ali a sua vitória, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar. A minha intenção era que o vídeo não ficasse muito longo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e o seu curtir, dá um joinha aí pra mim no vídeo. E também, se você tem mais alguma outra dúvida, escreva aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, algo que eu não tenha explicado, que você queira saber melhor, escreve aqui nos comentários se você gostou também, o porquê e para qual concurso você estuda, para a gente poder conversar melhor e eu poder então auxiliar vocês aí nessa preparação para os concursos da área policial. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Tchau!